Boa tarde, Nívia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui contribuindo, né, com esse assunto dentro da psicologia que leva tantas informações que fazem diferença para a nossa vida nesse momento. Nádia, o que está acontecendo com as nossas crianças e nossos adolescentes? Por que essa violência? Essa violência está sendo relacionada a toda a vivência que nós tivemos durante a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Essa restrição que nós tivemos do contato social, isso teve consequências para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Eu falo o seguinte, que nós, como seres humanos, a gente precisa de convivência social para se desenvolver. A maneira como a gente se relaciona, isso falando de maneira presencial, interfere na nossa qualidade de vida, na nossa saúde emocional. Então, a gente teve muitos prejuízos, sabe, Nívia, com essa questão de ficarem isolados. As crianças, os pré-adolescentes e adolescentes perderam os relacionamentos interpessoais numa fase muito importante da vida, que é onde eles estão construindo a identidade deles de uma maneira diferenciada, né? A identidade ela é construída ao longo, desde quando a criança nasce, nos primeiros anos, mas nesse momento há uma consolidação e onde essas relações são muito importantes. E aí nós tivemos esses dois prejuízos. Vou falar introdutoriamente, depois você pode me fazer perguntas mais específicas. Mas dois pontos a gente teve. Esse primeiro, das crianças e adolescentes não se relacionarem, isso prejudicarem a própria saúde emocional e a construção dessa identidade, e também esse modelo que eles adquiriram de relacionamento virtual. O relacionamento virtual, ele existe, ele é importante, ele atuou muito como um complemento no momento que a gente não podia se relacionar amplamente de maneira presencial. Então, foi importante. Só que traz um modelo onde a relação é totalmente diferente. Você pode falar o que quiser sobre as outras pessoas, há um cultivo do julgamento, da intolerância, e, ao mesmo tempo, você está escondido, né? Você está por trás de uma câmera, você não tem um conflito real. E aí as pessoas acostumaram a ficar falando o que pensavam de maneira indiscriminada e levaram esse aprendizado para o presencial, e aí talvez isso também contribuiu para essa violência. Além de que a pandemia ela ampliou muitos conflitos psicológicos. Quem já era ansioso ampliou a ansiedade, quem já tinha tendência à depressão ampliou a questão da depressão. Então, isso teve uma interferência direta na nossa saúde emocional e as pessoas estão meio em ebulição, precisam ser cuidadas, né? Precisam de apoio nesse momento. Mas, Nádia, será que há aí algum outro componente? Você falou dos aplicativos de mensagens, né, das redes sociais, que podem ter ajudado nessa questão da violência. Mas, por um lado, elas também ajudaram os adolescentes a se comunicarem, a não ficarem totalmente isolados, né? A gente até comentava, se essa pandemia tivesse chegado aí uns 10 anos atrás, talvez 15 anos, teria sido muito pior. Esses adolescentes que estão revelando esses comportamentos agressivos hoje, já não tinha algo mais ali atrás, escondido ali, e aí com o isolamento isso aflorou? Nível, eu concordo plenamente, né? Até na minha fala destaco isso, eu destaco que o virtual, a possibilidade de conviver virtualmente realmente foi fundamental, tanto para os adolescentes, quanto para as crianças, quanto para os idosos. Então, foi muito importante, sem sombra de dúvida. Um comportamento agressivo, ele realmente não nasce do nada, ele não aparece simplesmente por conta disso, você tem razão. Mas o que se possibilitou de conflitos nesse tempo, tanto essa questão da saúde emocional, quanto o aprendizado de comportamentos que validam nas redes sociais, está sendo validado esse comportamento sincero agressivo, julgador, intolerante. Então, de alguma maneira, receberam validação como se isso fosse normal. Então, eu acredito sim que
proporcionou atitudes agressivas, mesmo em quem não manifestaria se não tivesse essas condições. Então, eu concordo com as duas coisas. Eu concordo que violência mesmo, no sentido grave, a pessoa já tinha esse componente, isso não vai ter transformado. Mas, ao mesmo tempo, incentiva. Todos nós temos impulsividade, todos nós temos um nível de agressividade. E se isso é validado, é reforçado, é permitido, isso é exposto de uma maneira mais à vontade, e que eu acho que isso está acontecendo. Nós estamos conversando com a psicóloga Nádia Santana sobre esse aumento dos casos de violência nas escolas. Nádia, e os números, eles são bem assustadores, né? Eu estou aqui com a pesquisa feita pela Secretaria de Educação de São Paulo. Nos 2 primeiros meses de aula deste ano, foram 4.021 casos de agressões físicas nas unidades estaduais de ensino lá de São Paulo, né? 48,5% a mais que no mesmo período de 2019, né, que foi o último ano de aulas presenciais antes da pandemia. Em média, 108 ocorrências de agressão física a cada dia nas escolas, somente nas escolas da rede estadual de ensino. São números bem expressivos, né? Realmente, como você disse, Nívia, é assustador. E precisa ter uma intervenção, né? Nós precisamos intervir socialmente, psicologicamente, há caminhos para se prestar um auxílio a essas crianças e esses adolescentes. Através de palestras, através de vivências. Às vezes a gente tem recursos que são possíveis. A gente pensa, é possível colocar todos esses adolescentes em psicoterapia? Às vezes não, mas nós temos outros caminhos de melhoria dessa saúde emocional. E é também fundamental que os professores também sejam treinados para lidar com esses casos, né? Porque são eles que estão ali nessa rotina diária dos adolescentes. Esse contato dos professores que assumem a responsabilidade ali por uma intervenção, por um auxílio, por uma colaboração para que esse contexto mude, é fundamental mesmo. Até durante a pandemia, eu apresentei, né, ministrei um curso que se chama Arte da Escuta, justamente para capacitar pais, professores, quem lida com crianças, quem lida com adolescentes, além de outras pessoas que podem fazer esse curso, para aprender realmente como que eu vou ouvir e como que eu vou orientar essas pessoas, esses adolescentes, para contribuir para a saúde emocional deles. É como se fosse uma capacitação a mais. Nádia, e é preciso cuidar, né? Porque algumas crianças, alguns adolescentes que estão demonstrando esse comportamento agora, pode ser algo momentâneo e vai passar com o tempo, mas outros casos não, né? Ele vai continuar tendo consequências depois, no futuro, para essas crianças, né? Futuramente adultos. Eu concordo, assim, eu costumo dizer, Nívia, que o tempo necessariamente ele não resolve muito as coisas. Na verdade, se há um comportamento agressivo, se há uma manifestação, há um sofrimento. E o sofrimento ele não simplesmente passa, né? Ele muda a apresentação dele. O comportamento da criança e do adolescente é o que nós temos para avaliar se há um sofrimento. Então, ninguém se comporta assim sem ter um sofrimento emocional. E aí, se há um sofrimento emocional, precisa ser cuidado. Esse sofrimento, ele não esvai simplesmente, se resolve com o tempo, não. Ele precisa ser cuidado. E é junto, né? Pais, professores, outros familiares envolvidos nesse relacionamento, para fazer uma intervenção aí enquanto é tempo, né, doutora Nádia? Isso mesmo. É um trabalho em equipe mesmo, em equipe, onde a instituição de ensino, né, os coordenadores, funcionários, professores, a sociedade em si, a comunidade e os familiares, todos precisam se responsabilizar para auxiliar essa realidade para a gente poder mudar. E como você estava falando, é a responsabilidade de todos. E aí as secretarias de educação, juntamente também com as secretarias de saúde, né? Principalmente a saúde que teve que lidar aí com vários
aspectos dessa pandemia, agora também está aí em parceria com as secretarias de educação para lidar com isso, né? Isso mesmo, é necessário, é um apoio maior, um apoio de nível social mesmo e político. Nádia, e os pais, às vezes as crianças têm um comportamento agressivo na escola, mas em casa eles são mais tranquilos. Como é que os pais podem ajudar nisso daí, ou perceber esse comportamento em casa também? Eu sempre digo que a superresponsabilização dos pais pesa, né? Os pais terem que identificar se está usando drogas, se está em sofrimento emocional, se está tendo um comportamento inadequado na escola ou na sociedade. É uma grande responsabilização. Eu não falo que é simples, que sempre é possível se ver. Sempre, como que o pai não viu? Não é bem assim. Em algumas circunstâncias, eles disfarçam, eles escondem, então, às vezes, não dá para os pais perceberem. Mas a gente também vê, né, percebe que muitos pais simplesmente não olham para os seus filhos, não ouvem seus filhos. Então, é preciso olhar, houve alguma mudança de comportamento, como que ele está, tem algumas mudanças sutis de comportamento, eu preciso estar atento ao meu filho, eu preciso dialogar. E para dialogar, é preciso escutar. Não dá para a gente só dialogar no sentido de impor, né? Você precisa fazer isso, você não pode ser assim, né? Muitos pais acham que conversar é apresentar o que eles querem dos filhos. E, na verdade, um diálogo é uma ida e volta. A gente precisa estar disposto a ouvir. E quem está disposto a ouvir hoje em dia, né? A gente para ouvir, a gente para olhar no olho, para escutar o que o nosso filho está falando, para tentar entender ele, mesmo que a gente não concorde. Então, esse processo de comunicação com uma escuta qualificada, ele é a maior ferramenta que os pais têm. E, se for necessário, buscar ajuda especializada, né, Nádia? Isso mesmo, os pais podem buscar orientação a pais que existem, né, que não precisa ser um processo de psicoterapia, apenas uma orientação a pais, cursos de capacitação como esse que levam ferramentas práticas, não só teoria, porque eu falo que é muito fácil, eu prezo e eu caminho numa psicologia que é para levar conhecimentos que são aplicáveis na prática. Essa questão simplesmente falar, tem que dialogar, tem que escutar, tem que perdoar, mas não dar os caminhos, isso não adianta nada para a nossa sociedade. A psicologia precisa atuar de uma maneira a levar ferramentas práticas, onde as pessoas possam utilizá-las e fazer mudança na vida delas, né? Não só na teoria, você precisa disso, mas como? Qual que é o caminho, então, para eu poder realmente conseguir ouvir, ou conseguir me relacionar melhor, conseguir perdoar, né? Porque não basta falar que precisa ser diferente. E esse esforço que a gente estava falando agora há pouco, né, Nádia, ele tem que vir e tem que vir logo, porque além dessa questão da saúde mental das crianças e dos adolescentes, que pode interferir inclusive na vida futura deles, é apenas um aspecto, porque pode ter outros prejuízos aí, né? Essa questão do ensino mesmo, da aprendizagem, que já está prejudicada pela pandemia. Agora os professores também estão relatando que tem que ficar, ao invés de dar aula, ou ao invés de fazer aquele momento ali também do cafezinho, da conversa na hora do intervalo, eles têm que ficar cuidando de resolver conflitos entre os adolescentes. Então isso daí também é mais um prejuízo nesse processo de ensino-aprendizagem também, né? Eu concordo com você, Nivi, quando você fala, né, precisa a gente atuar urgente, porque as consequências virão. Por isso é tão importante o papel de vocês ao trazer esse assunto, ao procurar uma opinião especializada para poder trazer esses recursos aí. E essa questão mesmo, porque realmente os professores estão precisando ver a necessidade. Teve consequências na aprendizagem, teve consequências na leitura, os alunos não têm consequências na questão de fazer avaliação. Então, vocês estão falando, nós estamos falando aqui agora de crianças e adolescentes, mas eu, por exemplo, sou professora de adultos, adolescentes e adultos.
em nível de graduação e pós-graduação, e eles desacostumaram a fazer prova física, prova presencial, estão acostumados com a prova de consulta, e isso gera insegurança, gera outra forma de aprendizado, porque você fazer uma aula para fazer uma prova online é um tipo de aprendizado que existe, para fazer uma prova sem consulta é outro. Então, nós tivemos, na verdade, muitas consequências com relação a essa questão do aprendizado e da vivência emocional. Então, a gente precisa cuidar e aí, se for preciso, ficar conversando, acalentando, porque não existe aprendizado se a afetividade estiver alterada, né? Então, o aprendizado é um processo que acontece na relação com o professor e, por isso, né, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz, né, que aprender é uma questão de falar e ensinar é uma questão de ouvir. E a gente está acostumado no ensino tradicional ao contrário, né? Onde o professor só fala e o aluno tem que ouvir. Então, essa questão de ouvir as vivências, ouvir os sentimentos, ouvir o que ele está entendendo sobre o assunto, vai fazer parte. Os professores vão ter que estar muito mais disponíveis para o diálogo, sim, e isso não é perda de tempo, na verdade, isso vai favorecer a aprendizagem. Podem fazer isso com consciência tranquila, pensando que não estão perdendo tempo. Na verdade, essa pandemia, ela, né, como você dizia, ela atingiu a todo mundo, né? E a gente tem que estar muito atento a quem está precisando de ajuda. A gente está falando dessa questão das crianças e dos adolescentes, mas às vezes também tem um colega de trabalho, tem adultos, né, próximos da gente que também estão sofrendo com isso, né, Nádia? Muita gente sofrendo, Nívia, muita gente. E realmente a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, mais respeitoso, e tentar apoiar e respeitar. E a gente está falando aí do papel dos professores. Os professores foram outros que sofreram muito, eles precisaram se adaptar para dar aula de uma maneira totalmente diferente, aumentaram o seu desgaste, ainda estavam com medo, como todo mundo, da pandemia. Então, também voltaram agora, também sobrecarregados, também com as suas consequências emocionais. E ainda tem que lidar com essa realidade. Então, a gente também precisa cuidar desses cuidadores, né? Dessas pessoas que são a ferramenta de ligação do ensino com esses alunos aí, adolescentes e crianças. Os professores também precisam de cuidados especiais, assim como você disse, na verdade, de um modo geral, as coisas se dimensionaram, né? As pessoas estão sofrendo mais, estão com mais depressão, estão com mais ansiedade, mas, por outro lado, Nívia, aumentou, sim, impressionantemente a consciência do caminho da saúde emocional que a gente não tinha, né? A psicologia está aí há tantos anos e tantos preconceitos que ainda existiam, tantas pessoas com dificuldade de procurar orientação, procurar informação, procurar psicoterapia, procurar medicação. Ainda tínhamos muito isso, ainda há, mas melhorou demais. A consciência de que nós temos um recurso para cuidar da saúde emocional, isso foi fantástico. Então, hoje a gente tem muito mais consciência disso. Se a gente estivesse falando sobre esse assunto antes da pandemia, muito provavelmente nem se traria uma psicóloga para falar disso, né? Então, assim, é importante o que a pandemia nos trouxe de consciência de que a gente tem recursos para cuidar da nossa saúde emocional, a gente pode buscá-los. Que bom que ficou essa lição. Nádia Santana, psicóloga, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Tom Maior. Esperamos tê-la mais vezes conosco para discutir esses assuntos tão relevantes para todo mundo. Pode contar comigo, Nívia, é um prazer, eu agradeço o convite, a confiança. Aí nessa caminhada dentro da psicologia, sempre querendo trazer essas informações que possam acessar mais pessoas, né? Então, são mais de 20 anos atuando assim, levando o conhecimento para que possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, vocês podem contar comigo sempre que precisar. Nós é que agradecemos mais uma vez. Nós conversamos aqui no Tom Maior com a